E a saúde começa pela boca. Que preciosidade hoje está com a gente, doutor Eduardo Gurkewicz. E o nosso querido irmão de trabalho, do coração, Vicente Rockenbach, jornalista. E hoje o senhor está preparado, doutor? Com certeza absoluta. Sempre preparado, né? Também com 40 anos de profissão, doutor. É meio que inacreditável. São 40 anos. Em janeiro, dia 10 de janeiro deste ano, completou 40 anos de profissão. É muita luta, é muita batalha. Sempre em Curitiba, doutor? Sempre. Eu me formei aqui na PUC de Curitiba e, na sequência, já fui fazendo as especializações que, na época, não tinha em Curitiba. Então, eu fui para Bauru, que é uma cidade de São Paulo, ainda é o centro da odontologia lá. Lá eu fiquei 4 anos fazendo 2 especialidades. A primeira foi a gente chama de periodontia, que é a parte de tecido mole, gengiva, osso, sabe? E a segunda de prótese. E na sequência já emendei implante também, mais 5 anos de implante. Então aquilo foi... O senhor foi um pioneiro, na verdade, na área de implantes. Por isso que a gente fala, e não é brincando, que a gente fala de uma sumidade. Na área da odontologia, tem coisas que até eu sei que o senhor não gosta muito que a gente fale, e eu até brinco com o Vicente a respeito disso, uma brincadeira saudável, é claro. É o Papa da odontologia aqui em Curitiba, capital de todos nós paranaenses. É um prazer muito grande poder conversar, esclarecer, tirar dúvidas, até porque todo cidadão tem direito à informação e a gente sempre fala, a saúde começa pela boca, a boca mata, o estômago não tem dente e é uma infinidade de coisas que a gente poderia ficar falando dia a noite inteira, né, doutor? Não, com certeza, eu sempre falo para os meus pacientes, você precisa realmente ter uma saúde bucal íntegra, porque tudo começa por ali. E eu sempre falo para o paciente, você precisa ter dente para falar, para sorrir, mas para comer, para mastigar. Porque, como você sempre falou, o estômago nosso não mastiga o alimento. Não tem dente, não. Não, doutor? Ele recebe ali o fragmento, pequeno, maior, tudo, ele tem que digerir, mas ele tem os problemas para o estômago também, se ele recebe pedaços de comida. Então, você tem que ter dentes para mastigar e para sorrir, né? Então, essa é a função do dente. Tem uma questão que eu imagino que seja muito frequente, doutor, que é em relação à dor. Se dói fazer implante? Dói fazer implante? Não, implante não é porque é o seguinte, a gente segue um protocolo. Primeiro, eu peço todos os exames necessários para o paciente, exame de sangue, radiográfico, tudo, e já prescrevo os medicamentos. Então, quando ele vai para a minha clínica fazer implante, ele já sai de casa medicado. E, basicamente, 100% dos atos cirúrgicos que eu faço, eu tenho um médico anestesista junto lá que faz a sedação do paciente. Esse paciente dorme, ele é sedado. E o médico ministra ali os remédios para ele também, anti-inflamatório, analgésico na veia, junto com o medicamento para ele dormir. Então, ele não tem nenhum tipo de desconforto. E quando chegar em casa, ele vai tomar os remédios que eu prescrevi. É lógico, se eu falar assim, não, nunca dói nada, ninguém sofre. Não, não é verdade. Porque cada um de nós temos um limiar de tolerância para dor. Tem pacientes que eu faço, outro dia entro em contato com ele e falo, normal, estou comendo tudo. Tem uns que não. Me incomodou um pouco, estou tomando remédio. Mas nada que o paciente se arrepende de ter feito esse procedimento. Agora, Vicente, eu sempre falo e a gente comenta nos bastidores de rádio e TV a respeito de odontologia. E semana passada a gente estava falando sobre isso. Quem fala, não estou desmerecendo ninguém, doutor, mas quem fala que dentista é tudo igual, não conhece o doutor Eduardo. Não, é a mesma coisa se você falar todos os médicos são iguais, todos os engenheiros são iguais. Não, eu acho que assim, a gente precisa ter um preparo profissional. Eu me formei e, na sequência, eu fui fazendo todos os cursos. Até hoje ainda eu faço muitos cursos. Depois de 40 anos de profissão, que eu poderia muito bem já parar de trabalhar, não fazer mais nenhum curso, mas a gente precisa se atualizar. Então, quanto mais você aprende, você dá um resultado melhor para o paciente. Então, não é bem assim, se dizer, é todo mundo igual, não sei o que, não. Não é profissionais e profissionais, tem tudo que tipo de profissionais. Tem outro fator que me chama muita atenção, Vicente, com relação ao doutor Eduardo, é que a gente já conhece ele há muitos anos. Estivemos na inauguração da nossa clínica ali no Cristo Rei, que ficou maravilhosa. Quantos anos ali já no Cristo Rei, doutor? Fez 15 anos agora, no mês de junho. 15 anos. 15 Estivemos anos na inauguração. Foi um estiveram... espetáculo. Mas o que me chama atenção no seu trabalho, na sua profissão e na sua pessoa, doutor, é que o doutor Eduardo
A estética é importante, é claro. É importante um sorriso bonito, sim, é claro. Mas a maior importância do trabalho do doutor, o que ele preza muito, saúde. Isso é difícil a gente encontrar hoje em dia, doutor. Porque o que que acontece? A maioria dos meus pacientes já são com uma certa idade, geralmente acima de 55, 60 anos. Para essas pessoas é importantíssimo eles terem os dentes para poder comer o que eles quiserem comer. Eu sempre falo para meus pacientes, olha, eu vou fazer o melhor possível, você vai ter um sorriso bonito, mas o mais importante é ter os dentes para você poder comer bem, para você ter dignidade, saúde, para ter qualidade de vida, para você poder um sanduíche, comer uma carne, ou um pé de moleque, um milho, e ter segurança, mastigar, morder e não ficar engolindo, né? Então não adianta você ter uns dentes bonitos, mas não poder comer. Então eu sempre falo, claro, para jovem, 18, 20, 25, 30 anos, o sorriso, para eles é importantíssimo, a estética, principalmente quem trabalha com isso. Agora, para uma pessoa acima de 60, ele quer comer. Ele precisa comer, então ele precisa ter os dentes para comer. E automaticamente o sorriso ali, a estética, vem junto com o trabalho funcional. Mas a sua prioridade, não adianta o senhor querer desviar do assunto, doutor, porque eu sei que é a saúde. E é isso que chama a atenção da gente. Não é, eu quero ganhar dinheiro. Dinheiro é uma consequência, claro. Sempre quem trabalha, recebe. Isso é verdade. Eu estou falando do coração da pessoa, do ser humano que é o doutor Eduardo. Vicente, 40 anos de profissão. Quantos implantes, mais ou menos, você acha que o doutor Eduardo já fez? Chuta aí. Alguns mil, né? Alguns mil quanto? Passa de 10 ou não? Passa de 10. 15. Eu já sei mais ou menos o número aí, mas é doutor, fala pra gente, doutor, por favor. Hoje já deve mais ou menos. Já passou folgado de 30 mil implantes. Porque até os 25 mil eu anotava, eu guardava, teve vários cadernos anotava o nome do paciente e o número de implante. Mas daí depois já não tem mais porquê. Então, com certeza absoluta, já passou de 30 mil implantes. Nesses 40 anos de profissão, 36 anos, basicamente 36, que eu faço implante. Então, foram muitos implantes mesmo, muitos. Doutor Eduardo, tem diferença do dente implantado para o dente natural? Quer dizer, a pessoa quando ela vai comer, ela percebe ou não tem diferença nenhuma? Não, ela nos primeiros dias, ela tem uma pequena diferençazinha. Adaptação, sim, porque quando os dentes é natural, os dentes nascem ali na boca e você tá com eles há anos, então você já se adaptou a eles. Quando faz implante, é um material diferente, então ele tem um período, a gente chama de percepção, até ele se adaptar. Mas passam uns dias, é tudo igual, ele come qualquer alimento com os dentes natural, como com os dentes sobre implantes. Então, não tem diferença, não. E a higienização, doutor? A higienização é idêntica dos dentes naturais. É lógico que tem uns casos que você tem que ter algum equipamento mais especial, umas escovas, tem um aparelhinho que chama water picker, como fosse uma vapzinha, que é para ajudar a lavar ali, essas coisas assim. Mas a escova, a pasta, o fio dental é idêntico como fosse natural. Um complemento com esse water picker. Existe alguma manutenção que precisa fazer? Sim, é a mesma coisa que dente. A média é 2 vezes por ano. É lógico que eu tenho paciente que ele tem que vir até 3 e tem pacientes que 1 vez por ano é o suficiente. Mas a média seria 2 vezes por ano para fazer a limpeza ali, desde que ele seja uma pessoa caprichosa em casa. O que eu falo para os meus pacientes? Olha, você teve 2 dentição, aquela que chama de leite quando é criança e depois a natural. Hoje você está recebendo a terceira, que são os implantes. Então você tem que cuidar, porque senão você vai perder esses também. Vai tocar aí para a quarta, quinta, não é normal. Então cuida e valoriza o teu trabalho, valoriza o que você passou, o que você gastou, porque você está recebendo mais uma chance de ter dente. Mas se você não cuidar, no passar do tempo você vai perder também esses dentes, vai perder o implante e os dentes por falta de cuidado. Outra questão é sobre, dá para fazer vários dentes no mesmo dia? Como é que funciona? Tem que fazer um dia, no outro, Dá. semana? Desde um até todos no marcado, todos de baixo ou todos de cima, pode ser feito numa vez só. Como eu tenho um médico que faz isso, cede ao paciente, então o paciente ele dorme, quando ele acorda já terminou. Já fez tanto a extração como o implante, já coloca os provisórios para ele na hora, tudo, ele já sai com o dente lá. Depois eu vou mostrar nos casos para vocês, né? É fundamental para o paciente falar, ó, faça todos de baixo de uma vez só, ou todos de cima, e na outra sessão faz de cima quando for de cima. Eu já cheguei a fazer algumas vezes de cima e de baixo no mesmo dia.
Mas era um pouquinho cansativo, um pouquinho traumático, então a gente divide em 2 cirurgias sem nenhum problema para o paciente. Bem entendido, né, Vicente? Aí está explicado, porque as pessoas perguntam. Vem gente do Brasil consultar com o doutor Eduardo. Vem gente fora do país tratar os dentes aqui em Curitiba com o doutor Eduardo. Aí por que essa interrogação? Está explicado. A gente está tentando explicar e a gente vai falar muito ainda sobre esses assuntos, né, doutor? Muitos pacientes que os seus familiares moram em Curitiba, mas eles moram ou na Europa, ou nos Estados Unidos, ou na Ásia, principalmente no Japão. E eles vêm passar as férias deles em Curitiba. Então, já tudo programado. Eles vêm e eu faço o tratamento deles aqui nas férias deles. Primeiro, é bem mais em conta economicamente, porque lá é tratado com dólar, euro e aqui em real. Então, você vê a diferença já. Segundo, nós, dentistas brasileiros, somos os melhores dentistas do mundo em termos de qualidade, porque a exigência é muito grande em cima da gente em termos de resultado. Então, por isso, as pessoas que são brasileiros, mas moram fora, fazem aqui. E como o Vicente falou, eu tenho muitos pacientes da América, ali, na época vinha da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, desses países aí da Colômbia, Bolívia, tratar comigo aqui, porque eles não tinham implante na época lá, então eles vinham para cá. E do Brasil, lá, como eu falei, de Manaus, de Mato Grosso, de outros lugares, nossa, muitos e muitos pacientes. Até hoje ainda tenho paciente que vem de longe, fica aqui uma semana, volta, passa um período, volta de novo. Graças a Deus a gente tem essa confiança, essa qualidade. Construiu tudo isso, Construí, né, doutor? Trabalhando e valorizando, e estudando e dedicando, e isso a gente aprende, né? Tanto fazer, você aprende a fazer, né? E isso eu devolvo isso para os pacientes. Que é muito a questão da segurança que as pessoas buscam no profissional, né? De um profissional que já fez muitas vezes, então ele tem segurança de Exatamente. fazer. Eu, quando faço o planejamento, antes de começar um tratamento, eu falo para o paciente, agora você tem 3 itens aqui para você pensar. Primeiro, confiança em Deus. Sempre tem alguém lá de cima que nos guia. Então, confia. Segundo, confia em você. Você está aqui, mas confia, acredita. E terceiro, confia em mim. Porque você está aqui, eu que vou resolver, mas você precisa se gostar, você precisa se amar, você precisa se valorizar, porque senão, se você já vem negativo, se você já vem aqui, sabe, diz, não vai dar certo, não sei o quê, não vai dar certo. E não é porque a vizinha fez, porque o compadre fez e chorou e sofreu, que você vai ser. Você é você, então confia. E aí sim, a autoestima, a confiança é muito importante na hora. As pessoas vêm lá sabendo que vão sair bem, mas depende deles também. E é toda uma segurança, né, Vicente? Porque o doutor trabalha com uma equipe maravilhosa, quer dizer, o doutor não trabalha sozinho, ele tem um médico que acompanha, tem alguém que vai dar uma anestesia, quer dizer, a pessoa vai ficar tranquila, vai ficar calma, vai relaxar, enfim, é uma série de protocolos, né, que o senhor segue, né, doutor? Sigo tudo, e termina a cirurgia, o paciente tem uma sala especial para ele se recuperar, ele fica lá descansando o período necessário, muitas vezes meia hora, 1 hora, até o médico fica lá também, tudo com ele, tá tudo bem, vai para casa, os familiares vêm buscar, ou ele pega um táxi ou qualquer coisa, ele não é aconselhável dirigir já depois que ele está sedado. Mas a maioria, alguém da família vem buscar. Então, eles não vão lembrar nada. Quando ele vem 15 dias depois aí para fazer a revisão, ele fala, nossa, eu só cheguei em casa, dormi e só fui ver alguma coisa outro dia. Isso é bom, porque o paciente não tem trauma, né? Ele não fica com aquele medo na hora ali, porque não é fácil você fazer um procedimento cirúrgico e o paciente fica ouvindo tudo, sentindo essas coisas, né? Então, dormiu, maravilha. Acordou, existe alguma limitação de idade para fazer implante? Não, desde que ele esteja controlado a sua saúde, desde que ele não seja uma pessoa com risco mesmo, não tem problema. Eu tenho o paciente meu mais velho que eu fiz, na época ele tinha 92. Olha só. 92. Entre 80 e 90 eu tenho vários pacientes, vários. Tem pacientes que hoje, com 80 anos, 85, vão lá ainda sozinhos, vão dirigindo, são pessoas bem cuidadas. Agora, é lógico, se ele tiver problema, por exemplo, um diabético, um hipertenso, problema já de cardíaca, a gente tem que tomar cuidado. Mas a gente segue um protocolo, por isso que eu tenho um médico junto. É muito importante. Para fazer exames. Exatamente. O médico já pede todos os exames e um anestesista, ele tem experiência ali, porque ele convive em centro cirúrgico do hospital. Então, ele sabe como que está aquele paciente. E ele monitora direto ali na minha cirurgia pressão e respiração do paciente.
e eu cuido da boca. Então, a minha função, eu falo para o paciente, a minha função é cuidar da tua boca. A função do médico é sedar você e cuidar do teu coração, do teu pulmão, se você está respirando bem, se o teu coração está bem, a tua pressão. Então, isso tranquiliza os familiares dele, ele por si só, e a mim, porque eu sei que tem um médico ao lado, que isso é muito importante, e poucos são os dentistas que fazem isso. Perfeito. Agora, o doutor Eduardo já fez milhares, mais de 30 mil implantes. E certamente tem muitas histórias, né, desses implantes. Não sei se o senhor vai lembrar de cabeça agora. Lembro de alguma história interessante que o senhor possa contar. As duas mais, assim, tem várias, mas uma ainda está vivo, um meu paciente de São Mateus. Ele foi para a praia com os amigos dele em Camboriú e todos os amigos dele comendo milho ali. E ele não comia o milho. Os caras falaram, não lembro o nome dele hoje, né? Ele fala, por que você não come milho? Eu falei, é que eu não consigo mastigar porque eu uso dentadura, que a ponta é móvel, essa. Se eu vou morder, vai cair. E coincidência, não, naquela turminha, um já tinha feito implante comigo. Eu falei, não, então, acabou. Você vai ligar pro doutor Eduardo. Lá da praia ele me ligou, marcou, veio, fiz os implantes, e ele fez questão de voltar pra praia de novo com os amigos dele. Aí ele pegou o milho e comeu. Ele falou, agora eu posso comer. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo para o paciente, ele ficou seguro. E outra história é mais comovente, é uma senhora que essa história ela tinha na época acho que 18 anos, e infelizmente já na época ela usava dentadura, porque é do interior, e ela marcou um jantar com o noivo dela, acho que é detalhe do casamento, e na hora dela comer, não sei por qual motivo, a dentadura caiu da boca dela. Ixi. E caiu ali no prato da mesa junto com o noivo. E ele, claro, constrangido, ele acabou terminando o noivado e o casamento com a mulher. E ela passou mais de 40 anos com esse trauma. Imagina o trauma. Mas um trauma total. Não casou com ninguém, mas daí veio em Curitiba, tá? Veio morar pra cá, e eu fui lá, e ela me contou essa história. Aí eu brinquei com ela, falei, Dona Maria, eu vou fazer seus implantes e a senhora vai arrumar um casamento e vai casar. Ela falou, graças a Deus. E realmente aconteceu. Arrumou. Fiz os implantes, ela arrumou um cara, casou e me convidou pro casamento dela. Foi uma coisa assim maravilhosa. Nossa, e ela falou, agora eu posso beijar, eu posso comer, eu não tenho mais vergonha. Não precisa. Então essas histórias são comoventes para mim. Vem de tudo que se possa imaginar. Me conta. Mas a maioria tem um trauma de perder os dentes quando era jovem. Porque no interior, em cidade pequena, na roça do sítio, mãe com dentadura, pai dentadura, avó, tio, todo mundo. E o que era cultura? Arranca todos os dentes, tira tudo, coloca a dentadura que não vai doer mais. Meninada, gurizada lá com 17, 18 anos, não sabia de nada disso. Então, as histórias que eles me contam aqui é tudo parecida. Até 20 anos, já a maioria não tinha um dente. Aí vieram, cresceram, estudaram, se acertaram financeiramente, e aí colocaram os dentes de volta, né? Então, muitas e muitas histórias eu tenho. Podia contar a tarde toda aí, né? Mas eu só, para resumir, contei essas aí para vocês. Agora, o senhor falou financeiramente, eu acho que democratizou bastante essa questão de tratamento de saúde, tanto bucal quanto saúde em geral. Como é que funciona assim? É muito caro fazer implante? Existe uma forma de facilitar o pagamento? Como é que o senhor... Sim. O que eu faço para o paciente? Chega lá, depois eu pegar todos os exames, planejar. Muitas vezes tem paciente que ele tem mais de uma maneira de resolver o caso. Plano A, plano B, tem uns que não, tem que ser aquilo e acabou. Aí eu sento com ele, passo o valor e primeiro eu vou conversar com ele. Ó, o valor é esse. Como é que nós vamos planejar? Você tem um valor X para dar de entrada, por mês, quanto você pode pagar por mês para não complicar? Aí eu planejo tudo com ele. Aí ele pode pagar com cartão, pode pagar com cheque, pode muitas vezes me assinar a nota promissória. Pode fazer por parte, faz uma parte primeiro em tantas vezes, pagou tudo, volta, faz outra parte. Eu procuro facilitar o máximo para as pessoas, porque eu sinto que eles precisam. E nem todos têm dinheiro para pagar à vista, ou pagar em 2, 3 vezes, né? Então, um compensa o outro. Como eu tenho paciente que me paga à vista, eu tenho os que fazem. Eu tenho paciente que faz até, no total, 30, 40 parcelas, porque eles fazem 10, depois vem fazer mais 10 e mais 10. Eu só falo para ele, vai demorar um pouquinho mais o teu tratamento, porque eu não posso pegar um tratamento de, vou dar um exemplo, de 40, 50 mil e fazer um mês e ele me pagar em 50 vezes. Eu tenho despesas, né? Mas eu falo, então vamos planejar. E você vai receber o trabalho tranquilo. Então, nunca tive problema com isso, eu entendo o lado dos pacientes, porque eles também merecem ser felizes, né? Eu sempre falo, você merece ser feliz, eu vou te ajudar. É o ser humano, né, Vicente? É o ser humano. Isso é importante. Não, e eu sempre falo, Deus dá mais pra gente, Deus tem mais para me dar do que os outros para tirar, eu falo sempre. Então, isso é importante. A gente ajuda
porque a gente também é ajudado. Porque eu sempre falo, alguém me guia, né? Então, esse guia que eu tenho, é importante para eu dar o resultado para alguém, né? Deixar alguém feliz. E para mim é muito importante quando pessoas terminam o tratamento, dão um depoimento, e eles dão um depoimento muito natural. Fala o que você quiser aqui. Depois a gente vai editar tudo eles falam assim, ficam lá horas falando para mim como foi antes, a história deles, como que passou. Então, isso é importante. A valorização de um profissional, que a gente é valorizado por eles. Então, eu me sinto muito bem. Obrigado. Que maravilha, né, Vicente? Agora, eu queria saber do doutor Eduardo, Paulo, sobre o tal do protocolo, né? O que é esse protocolo? Vamos lá. Protocolo. Então, eu vou mostrar para vocês. O protocolo ele funciona assim, ó. Quando o paciente já não tem mais nenhum dente, que usa a dentadura, que já vou mostrar aqui, ou ele tem os dentes que precisam extrair os dentes. Então, o protocolo, a pessoa não pode ter dente natural na boca. É um trabalho feito para esses casos. Então, usa a dentadura, que né, eu vou mostrar para vocês agora aqui. Ó. Essa aqui é uma dentadura. O paciente usa a dentadura ou usa essas próteses móveis. De grampinho, que elas que tem um grampo, ou sem grampo. Tem tudo que vocês possam imaginar aqui, ó. Então, pessoas que usam esse tipo de prótese, eles não querem mais usar, eles querem voltar a ter um trabalho fixo, como fosse esse aqui, ó. Então, nesse caso, eu extraio os dentes que ainda tem, ou já não tem mais, coloco os implantes. Tira todos? Todos, porque são aqueles casos que já estão bastante prejudicados. Sim. Aqueles dentes que já não tem muito mais solução. Então, eu falo, no teu caso, vamos tirar todos, vamos colocar implante e vamos colocar dente. Então, a gente faz esse trabalho. Eu moldo o paciente, o protético já faz as provisórias, tanto de cima como de baixo, e numa sessão eu tiro de baixo, ou já ele não tem mais, já usa a dentadura, eu coloco os implantes e coloco um trabalho desse. Então ele já vai para casa com essa aqui, fixa, mas ainda não é definitiva, é provisória. Depois eu faço a outra, então ele já está de cima e de baixo com fixo. Aí na sequência a gente faz a definitiva, que seria parecida para essa aqui, que daí já é parafusada de cima, de baixo, já é um trabalho concluído. Então, isso se chama protocolo. Então, é um trabalho total. Pode ser com essa resina cor-de-rosa ou sem essa resina. Então, esse aqui é um caso como se fosse dente natural de novo. A pessoa usava dentadura. Então, isso é importantíssimo. Então, hoje, o que mais a gente faz na boca dos pacientes que já usam dentadura, usam essas pontes móveis, ou os dentes deles já precisam ser removidos, é a protocolo. Que é um trabalho fantástico, o pessoal pode comer o que quiser, pode comer sanduíche, pode comer maçã. Eu só sempre falo para ele, cuidado com esse alimento muito duro, não morder com a ponta do dente para cortar, que é o pé de moleque, o amendoim, aquela maçã do amor, O torresmo, o ossinho de galinha, aquelas coisinhas assim. Então, tudo bem, morde com esses aqui intermediários que a gente chama. Coloca do lado da boca aqui e morde, não morde aqui, porque aqui a ponta deles é fina, é para cortar, mas é um alimento normal. E os próprios dentes naturais também tem que tomar esse cuidado. Mesma né? coisa, imagina você toda hora começar com os teus dentes, morder pé de moleque, rapadura, torresmo, pode quebrar pedacinho do dente. Então aqui também, principalmente, dente de resina ou de porcelana, ele é um dente muito bom, muito duro, mas ele pode quebrar. E aí eu falo para ele, cuidado, agora pode comer o que quiser. Usa garfo e faca, coloca na boca carne, ok? E mastiga com os posteriores, que é a função deles. Função dos dentes de frente é corte. Função dos dentes intermediário e posterior é trituração, mastigação. Então, por isso. Mas eu explico bem para os pacientes, eles entendem perfeitamente, né? Então, eles me perguntam, posso comer qualquer coisa? Pode. Com cuidado, pode. Como ter os dentes natural. Então, isso é fundamental. O que mais a gente faz? Então, isso se a pessoa usa dentadura, tudo, ela pode imediatamente eliminar e ter Exatamente. Essa sexta agora de manhã, eu vou fazer 2 implantes, os 2 usam dentadura. Eu já moldei, já está lá na clínica as provisórias delas. Vou fazer, ele já sai de casa, eu já falo, ó, a tua dentadura já vamos jogar fora aqui mesmo e você vai sair com um trabalho fixo. Daí, 15 dias depois faz a outra. Isso é maravilhoso. O paciente se sente bem, porque ele fala, agora eu posso comer. Não, primeiro, quem usa dentadura, os traumas que eles me falam. Número 1, à noite, muitos tiram da boca com medo de cair, tá? Imagina um casal ali namorando, dando os beijinhos e a dentadura cair. Isso é constrangedor. Mas para tirar e deixar também do lado da cama também não Colocar é legal. no copo, né? No copo também não é legal. Segundo item, você vai fazer exames médicos, principalmente uma tomografia, uma ressonância, a secretária do médico, você usa algum tipo de prótese móvel, você tem que tirar da boca. Você imagina na frente ali de tirar. constrangedor. Constrangedor.
Terceiro, quando você usa dentadura, vai na praia, pega uma onda. Quantas vezes eu já vi na praia a pessoa catando a dentadura na água? Porque a onda bate nele e ele meio que se debate e perde. Então, isso é constrangedor. Muitas vezes a netinha acha a dentadura do avô, da avó por ali e pega a mão. Brincando. Eu já tive história engraçada que a criança jogou, não sei o quê, e o cachorrinho veio e pegou a dentadura da pessoa. Então, são momentos constrangedores para as pessoas. Elas não têm segurança. Fim de ano, num banquete, todo mundo faz aquelas festas de Natal e Ano Novo. Tem pessoas que não se sentem bem comer por exemplo, uma costela, um torresmo ali, um leitão, uma coisa. Então, ela é o momento que ela fica triste. Então, isso acontece muito, essas histórias de dentadura. Então, eu falo para ele, acabou, você não vai mais usar dentadura, você vai usar um trabalho fixo agora. Então, a autoestima, a confiança, a segurança dele, nossa, quantas pessoas até arrumam um namorado, por exemplo, viúva, separado, eles vêm, tratam os dentes e depois eles vão em festa. Porque o que é a maioria da ausência de um idoso em festa? Não é porque ele está doente, engripado. Ele arruma uma desculpa de não ir porque ele não se sente bem, porque ele sabe que lá vai ter comidas e algum tipo de comida ele não pode. Eles me contam para mim, ele fala, muitas festas eu não vou porque lá eu vejo um monte de comida e eu tenho vergonha de comer e minha prótese cair. Exatamente. Então, a partir do momento que eu coloco a prótese na boca deles, os dentes fixos, pronto, eles vão namorar, eles vão em festa, eles vão viajar. Tem muitas essas viagens de idosos, essas que fazem esses tours, né? Então, ele se sente muito mais seguro do que os Não é só uma questão de saúde, também é uma questão social, né? Social, muito E autoestima mesmo. e tudo mais. É muito, porque eles relatam para mim que é constrangedor quando acontecem essas histórias assim de tá comendo ali também, a comidinha entra embaixo da prótese, aí ele tem que sair da mesa e ir lá no banheiro, tirar a prótese, lavar e colocar, mas daí ela vai, pô, vou comer de novo, vai entrar comida debaixo de novo. Essas histórias tem de monte, de monte. Então, isso é importante. Elimina esse constrangimento, elimina esse problema. E o implante veio realmente para ficar e... Doutor, o senhor falou a provisória. A pessoa vai lá, deixa a chapa dele, já jogou fora e colocou a provisória. Quanto tempo ele vai ficar com essa provisória e vai ter uma outra prótese? Mais ou menos um mês. Mais ou menos um mês. É o período de cicatrizar a gengiva, tirar os pontos, tudo. Porque quando eu vou começar a fazer a definitiva para ele, eu preciso que a gengiva dele esteja bem saradinha, tudo. Aí sim eu tiro essa provisória, só que essa provisória ela é colada, ela não sai da boca, o paciente não tira, não precisa mais tirar. Aí eu mesmo tiro e coloco a definitiva que é parafusada. Então, para ele já é uma grande evolução do dia que ele deixa de usar a dentadura ou essa ponte móvel para essa provisória, porque já é uma provisória colada. Tem caso que em 15 dias, 20 dias eu já consigo fazer, mas a média é um mês. Então, o que eu falo para ele? Entre o primeiro dia de fazer os implantes até você receber a definitiva, 30 dias. Aí ele está tranquilo, recebe, mas... E qual que é o mais aconselhável ou é uma questão de gosto daí, doutor? Da porcelana para um outro tipo de material? Os dois, no início, são maravilhosos. Os dois comem bem, suri e tudo. Só que a resina, com o tempo, ela vai mudando de cor, porque é um material acrílico, ele absorve alimentos corantes, líquidos e pastosos. E com o tempo ela também desgasta, ela perde o fio como se fosse uma faca sem fio. Só que eu sempre falo para os pessoas assim, a faca você pode afiar, o dente você não consegue afiar. Então ele começa a perder, a pessoa começa a meio que mascar a comida. Então, mais ou menos 5 anos de duração um trabalho desse, já começa a ter os primeiros problemas. A porcelana não acontece nenhum dos dois, nem muda de cor e nem desgasta. Então a porcelana pode ficar 30, 40, 50 anos. Eu dou um exemplo. Entre um tapoer desse que tem na cozinha e uma louça de porcelana que muitas vezes até são da vovó. Aquela louça lá pode ter já 30, 40, 50 anos lá na cozinha. Tá lá. Um tapoer desse, para quem faz comida, sabe. É questão de meses. Já escureceu, já entorta tudo. Já. Então, o dente de resina é como se fosse um dente tapoer. É a resina, é um plástico duro, né? A porcelana é uma cerâmica. Imagina um piso de cerâmica. Um piso de porcelana, uma tábua de porcelana e uma tábua de acrílico. Tem essas diferenças, sim. Claro, economicamente também tem diferença. A porcelana custa mais. Mas é assim um absurdo, doutor? Não, a diferença não é aquelas nada. coisas. Não é nada assim. Planejando bem,
dá para fazer tranquilo. Principalmente as pessoas que estão na faixa de 50, 60, que elas ainda podem ter 30, 40 anos de vida. Eu falo para ele, você faz um trabalho de porcelana, você pode viver todos os anos que você quiser aqui e você vai ter com esse dente. Se você fizer de resina, daqui 5, 6, 7 anos... Talvez tenha que Exato. mudar. Você tem 30 anos de vida, você talvez vai trocar 3, 4 próteses durante esses 30 anos. A outra não. O custo-benefício, então, da... Exatamente. Então eu falo, se você pode se planejar e fazer porcelana, vamos fazer porcelana. Porque a porcelana, ela só perde pro dente natural. O resto ela ganha de tudo. É o melhor material que existe. Mas nem todos podem. Então, ou uma pessoa tem 85, 86, 87 anos, ou já tem algum problema de saúde, também não é tão justo eu botar um trabalho de porcelana que ele pode ter mais 4, 5 anos de vida e pronto. Agora, uma pessoa de 60, 70, bem de vida, bem de saúde, que ele está bem, ele pode ter, como eu falo. Tenho paciente de 90 anos, então por isso. Então, na hora eu explico bem para eles as diferenças econômicas, a função de cada um, os benefícios, tudo, e ele decide. O que o paciente decidir, eu vou fazer sem problema nenhum. Mas porcelana é melhor do que a resina, sim. Tá respondido, doutor Muito bom, Vicente. né? Muito Tivemos bom. uma aula aqui hoje. Uma aula. E eu acho que assim, hoje, pelo que a gente conversou aqui, só fica sem dentes bons na boca quem... Exatamente. quem O que não- eu falo para o paciente, planejou, é a mesma coisa, você vai comprar um carro, você vai planejar, você vai comprar uma casa, um apartamento, vai planejar, vai fazer uma viagem, você vai planejar. Dificilmente aquele que, amanhã eu vou comprar um carro, vai lá e compra o carro à vista. Só se o cara tem dinheiro, mas senão... A boca é a mesma coisa, você planeja. Eu sempre falo para o paciente, vai até a clínica. Eu não cobro a consulta inicial, ele vai lá, eu examino, peço os exames, ele vai e faz, volta, eu planejo tudo, eu não cobro nada até ali. Eu falo, você só vai gastar comigo se você aprovar o tratamento. Senão, não. Mas você vai saber quanto você vai gastar, o que você tem, tudo. Depois vamos fazer o planejamento. Em quanto tempo, em quantos meses tem que ser feito o tratamento? Em como você pode pagar? Vamos planejar. E como você falou, Vicente, se a pessoa tiver vontade mesmo, querer, ele consegue. Porque ele se planeja. Tem muita gente que já tem uma poupancinha ali, guardada. Ela sabe quanto por mês ela pode investir nisso. Eu sempre falo, pode deixar de muitas vezes fazer algumas outras coisas e investe em você. Porque o maior investimento que eu falo para você é em você e é na tua saúde. É, sem dúvida, né? Tem paciente que lá tem muito dinheiro, mas a saúde dele está deficitária. Ele não investe nele, ele investe em bens, ele tem apartamento, ele tem casa, ele tem carro, ele viaja, mas ele não investe nele. Eu sempre falo para os meus pacientes, você vai embora, não vai levar nada, amigo. Você tem que investir em você. Porque é muito melhor você ter uma saúde perfeita do que você ter um carro zero, ter um apartamento e estar com problema na boca, não poder comer o que você quer. Você vai numa festa, teus amigos pegam um sanduíche, pegam uma maçã, pegam uma carne e você não. É porque você não investe em você. Então, gosta de você. E é bom milho verde, né, doutor? Como é bom. Agora na festa junina, cara, tá cheio de festa. é né? de moleque. Nossa, exato, é pé de moleque, é rapadura, tem é isso tudo. aqui, aquela maçã do amor. Você vai lá, por exemplo, eu vou seguidamente no Parque Barigui, lá, caminhar, fazer esporte, e eu vejo aquela maçã do amor ali. Aquilo é bonito e é saboroso. Agora tem que ter dente para fazer aquilo, para comer, né? Eu tava pensando, como é que eu vou perguntar pro doutor se ele cobra consulta ou não? Pro doutor Eduardo não precisa perguntar nada. Já respondeu. Ele já responde de uma forma eu sempre falo para os meus pacientes, tranquila. eu não tenho a necessidade de cobrar. Porque o paciente que vai lá, eu sempre falo, ele só não faz o tratamento comigo se realmente ele não tem nenhuma possibilidade de assumir aquele tratamento. Senão, não, ele dá um jeito. Eu ajudo ele, eu faço o que eu posso. Então, a maioria que vão lá, eles fazem tratamento. Porque eu entendo o lado dele. Fala, vamos fazer então como você Acho que pode. o mais difícil é a pessoa chegar lá, né? Porque às vezes dá até preguiça, a pessoa pensa. Tem uma, gente, duas já vezes. tive gente que encontrei na rua assim, pô, doutor, pá, mas eu vou gastar muito. Eu falei, não sei, você tem que ir lá. É a mesma coisa se eu ligar para uma loja e falar, eu quero comprar um carro. Quanto que custa? Eu falo, você tem que vir aqui e ver que caro que é. Depende, né? Depende. Então, eu não sei qual é o teu tratamento. Eu não sei quanto você vai gastar. E o caro ou barato também, eu falo para ele, depende do quanto você ganha. Se você tem um bem, se você tem um salário bom, se você tem... Ele não é caro, porque você tem esse dinheiro. Agora, se você ganha pouco, ele pode ser caro, mas você pode planejar. Então, para cada caso, tem a sua solução. É só querer. E os dentes são importantes. Existem pesquisas que mostram que as pessoas, a primeira coisa que elas
percebem no Sim. outro são os dentes, os olhos e os dentes. né? Tanto vai que é, os teus dentes é teu sorriso, o teu cartão de visita, né? Em qualquer entrevista que você vai, em qualquer lugar que você vai, as pessoas... Tanto é que muitas empresas, elas pedem um check-up para o paciente odontológico para ver como é que Também, está. né? Sim, para saber a saúde dele, né? Então, é fundamental. Isso é verdade. Os olhos teus, como teus dentes, como... Aliás, acho que tudo que você tem no teu corpo Tem é que cuidar, importante. né? Porque senão não tinha. Se não tivesse importância, não ia ter, né? Só que as pessoas muitas vezes realmente não valorizam. E eu já tive gente falando, doutor, é dente de fundo, não tem importância, está faltando. Eu falei, se não tivesse importância, ele não tinha nascido ali. Não estaria ali. Não estaria ali, né? É bem Então, isso. eu falei, e muitas vezes a É falta bem de um isso. dente prejudica os outros. Entorta, sobrecarrega, uma série de... Só que esse problema vai acontecer lá na frente. Não é com 18, 19, 20 anos. É com 60. Com 60 e pouco que começa a dar os problemas. Então, só que nem todos valorizam. Quando você realmente valoriza a você mesmo, você dá um jeito. Então, isso é importante. A gente está acostumado a ver o doutor Eduardo sempre na TV já há muitos anos, né? Muitos anos. E ter ele aqui com a gente é um prazer, porque ele reservou um horário na agenda que é lotada para vir nos fazer uma visita. A gente tem que agradecer, né? E não foi fácil, né, Não, doutor? tanto Meu é que já Deus do fazem céu. muitas vezes. É que assim, para mim é bastante complicado mesmo, porque assim, claro, eu planejo tudo, né? Mas muitas vezes que, né, eu trabalhei hoje, que eu até tinha falado pro Vicente, eu marquei uma paciente 1h30 até as 3h30, para depois sair de lá 3h30 e vir para cá. E por uma infelicidade, essa paciente não pôde vir. E ela só me avisou, eram basicamente quase 2 horas, deu um problema. Eu falei, tudo bem. Aproveitou Tanto é espaço aí. eu falei pro Vicente, dá pra ir antes? Ele falou, não, tá programado às 4. Mas não é fácil mesmo, para eu conseguir assim. Como tem muitas vezes me ligam as pessoas, eu preciso conversar com você, é um assunto de coisa, mas é só 5 minutinhos. Eu falei, não existe uma Difícil conversa ser de 5 5 minutinhos. minutos. Eu falei, não, vamos agendar então. Se você pode depois das 5h30, 6 horas, a hora que eu paro, beleza. Então, tal dia você vem aqui, podemos conversar quando quiser. Agora, no horário comercial, que é das 8 até as 11h30, mais ou menos, e da 1h15 até as 5h30, é difícil eu parar de trabalhar, porque tá sempre ali dá uns 5 minutos de intervalo, mas não 2, 3 horas, né? Mas, é claro, vocês foram lá, conversaram Olha, comigo e eu vim aqui. isso aí, antes da inauguração da nova clínica, eu já ouvi muitas vezes isso. Não dá, Paulo. Ó, depois das 6. Ou me ligue depois das 6. Vamos agendar para horário X, porque não digo, mas doutor, é rapidinho, eu só vou ir tomar um café. Não dá. E olha quanto tempo porque a gente se assim, conhece. o que eu falo para você. Nesses intervalos que eu tenho entre um paciente e outro, na minha mesa tá cheia de bilhetinho já, que eu preciso do retorno. Então, eu aproveito enquanto as meninas fazem a higienização do consultório, vão no toalete, tomam uma aguinha, eu aproveito para dar o retorno para quem entrou em contato comigo, né? Então, se vem alguém lá falar comigo, aquele período já não dá. E outra, é muito difícil um bate-papo, um negócio em 5 minutos, né? Você sabe que é. Então, depois do expediente, beleza. E outra coisa que eu jamais marco com alguém, horário de almoço. Para mim, horário de almoço é sagrado. Eu tenho aquele horário para almoçar, para descansar. Não, podemos fazer no almoço? Não. Almoço é para almoçar. Eu paro para almoçar, descansar um pouco e volto trabalhar. Então, depois das 6, tudo bem. Porque eu já fechei, já não tem mais paciente. Então, realmente, você tem que planejar as suas coisas. Senão, não dá certo. Agora, o importante para quem está vendo a gente agora, assistindo a gente, é que o doutor não deixa ninguém sem resposta. Isso é fato. Isso Mandou mensagem quando ele falou dos bilhetinhos, realmente isso procede. Nunca ele deixa... dá, não dá, pode, não pode. E objetividade também, né, Sim, doutor? e eu Sem gosto, enrolação. Não, sim. E eu gosto de responder já. Para mim é tudo para hoje. Não. Manda uma mensagem no WhatsApp, todo intervalo eu vejo, já respondo. Alguém me liga, eu já respondo. Porque eu gosto que as pessoas me respondem também quando... Porque muitas vezes você precisa de uma urgência para aquele assunto. Agora, você manda uma notícia para o cara de manhã, aí o cara vai te responder à tarde ou outro dia, muitas vezes já passou, né? Então, eu procuro, sim, atender todos o mais rápido possível, porque quando é para mim, eu também gosto que me atender rápido, porque eu não gosto de ficar enrolando. Vamos ver. É a mesma coisa. Passa lá em casa tomar um cafezinho. Quando puder eu vou. Você não vai nunca. Você não vai nunca. Vamos sair tomar uma cervejinha. Um dia desse vamos. Você não vai nunca. Não vai. Isso aí está. Agora, marcou, e eu sou extremamente rigoroso em horário. Eu não desmarco, e eu não gosto que a pessoa marque comigo e arruma qualquer desculpa furada, porque eu sei que é mentira. Então fala, não vou poder ir. E não depois, aconteceu, não.
porque esse negócio de dar uma desculpinha fria, marca uma vez, e o cara não marca mais, porque tem que valorizar. O tempo é precioso, né, lógico, doutor? eu É precioso. agendei, a mesma coisa é eu agendar com alguém para ir lá. Eu vou, pode estar chovendo, eu vou, porque eu agendei. A responsabilidade é fundamental. Os meus pacientes é a mesma coisa, eu procuro outra coisa muito importante. Quase que eu não atraso ninguém, quase ninguém. Eu procuro até parar uns minutos antes, porque o outro já está lá. E eu tenho uma coisa muito importante no meu consultório. Eu coloquei dentro do consultório 2 luzinhas, uma verde e uma vermelha. A partir do momento que o paciente chega na clínica, entrou lá, a menina da recepção já acende a verde. Porque eu já sei que o paciente já chegou. Quando faltam 5 minutos, mais ou menos, para dar o horário dele, ela acende o vermelho. Porque eu sei que já o vermelho tem que parar. Então, o verde posso continuar. O vermelho eu tenho que já parar que eu estou. Porque eu sei que quando acender o verde, eu já me programo ali para ir parando o paciente. Porque eu não gosto de invadir 10 minutos, 15, meia hora do outro paciente. Não. Porque é ruim. Porque você tem um horário. Então você tem que respeitar, né? É um respeito com o ser humano, né? É a mesma doutor? coisa, encaixe no meio de paciente. Não, eu não faço encaixe no meio de paciente. Porque o horário é tudo certinho. Eu não tenho meia hora de intervalo entre um e outro para encaixar. Eu tenho 5 minutos, 10. Então não dá para encaixar. Então eu vou lá, então faz, gente, eu vou te atender o último do horário, mas não no meio, porque o meio eu encaixo, e muitas vezes a pessoa fala, não, é só uma coisinha, chega lá mesmo. É rapidinho. Não, chega lá um paciente com um punhado de dente, assim, então por isso, tem que valorizar. Muitas vezes, então, eu desmarco alguém, porque eu atendo muitos pacientes aposentados, e muita gente da região. Então, eu ligo, a menina liga, aconteceu um problema aqui, o Eduardo tem que atender uma emergência, você pode vir amanhã? Porque com ele também pode acontecer isso, né? Então, eles entendem. Mas não deixar o paciente sentado lá na recepção e eu estar atendendo o outro, invadindo o horário do outro. Não, porque tem que respeitar. Isso faz parte da vida no profissional, né? Perfeito, né, Vicente? Maravilha? Muito bom o bate-papo aqui, né, Paulo? Muito dá vontade de ficar. Não, assunto de dente eu parar. fico Não 3 falta. dias falando, porque É assunto que não acaba mais, Não, né? é doutor? muita coisa. São muitas as interrogações que as pessoas têm. E é muito Tem. importante a gente poder esclarecer isso, principalmente, assim, deixar bem claro. Pode procurar o doutor Eduardo, marca uma consulta com ele, você não vai pagar nada pela consulta. Não. Primeiro ele vai analisar, vai ver o que realmente você precisa. De repente você está achando que até precisa de tanto e, na verdade, é o mínimo que você precisa, Eu né, já doutor? tive caso assim, que o paciente falou, doutora, deu adia, porque achei que ia gastar muito e vim aqui, pô, nem a metade que eu pensei que ia gastar. Eu falei, viu, podia ter tratado há anos atrás. Isso não é. Verdade. Então eu falo, como eu não cobro nada, até dar para ele um planejamento, um diagnóstico, um pronto, então ele só não vai se não quer mesmo. A despesa dele é combustível, tá? Essas coisas que ele tem que ir até lá, mas só. Então é muito difícil você encontrar um profissional que hoje não cobra uma consulta. Tenta marcar com o médico para ver se ele não vai te cobrar consulta. Cobra, com Ele certeza. cobra. Um advogado cobra, um engenheiro cobra. Mas eu resolvi não cobrar. Falei, não, há anos já que eu não cobro e não me faz falta, não. Não Muito- está perdendo nada, Não, né, muito pelo doutor? contrário, muitos pacientes já aprovaram, foram e fizeram, porque falaram, porque eu gostei, porque você não me cobrou Perfeito. nada. O eu vim aqui importante você- é dar o primeiro passo, né? Ligar, entrar em contato com a É, clínica, marcar a avaliação. Exato. O que eu falo para o meu paciente, eu não posso ir até a tua casa para te atender. Nem levar para o consultório lá. Você tem que vir até mim. É você que precisa de mim. Então vem. Eu já não cobro nada. Então vem e vai dar o primeiro passo. Depois, se você quer continuar tratando ou não, tudo bem. Você está livre de dizer que não quer, que não pode, que vai conversar com outros dentistas, vai ver se outros dentistas cobram menos. Pode ir, tranquilo. É livre. Você já tem um planejamento meu feito, eu faço, eu estou no computador, entrego para ele o orçamento. Você, tratamento comigo é isso e vai custar tanto. Fica à vontade. E as pessoas realmente se sentem bem, ficam seguras e a maioria já Essa é a aprova. palavra, né? A segurança, sentir segurança, né? Exatamente. É o que eu falo para eles, o que eu vou fazer para vocês é o que eu gostaria que alguém fizesse para mim, se precisasse. Se fosse minha mãe eu fazia, fosse meu pai fazia, fosse meu irmão fazia. Então, eu falei, ficam tranquilos que vocês podem ficar tranquilos que eu jamais vou prometer alguma coisa que não entregue. Eu aprendi quando era pequeno com a minha mãe, ela falou uma coisa maravilhosa. Filho, nunca vende um produto que você não tem na prateleira para entregar. Não vende. Se você não tem, não vende. Então, eu falo, eu não prometo aquilo que não posso cumprir. Aquilo que eu falo para você, aquilo que eu estou te prometendo, eu vou cumprir. Pode ficar tranquilo que eu tenho conhecimento para isso. Aquilo que eu não conheço, eu vou dizer, não, isso não é minha área. Porque muitas vezes o paciente vem lá, ortodontia, que é aparelho, outras coisas. Eu falo, não, isso eu não faço, eu vou te indicar.
mas não é a minha área. Agora, aquilo que eu te falo que eu faço porque eu me sinto seguro para fazer. Então, por isso, né? Beleza, menino? Ótimo, obrigado, doutor. Beleza. por De estar nada, com a gente, né, Paulo? agradeço. Muito uma satisfação obrigado, recebê-lo. obrigado É. mesmo, doutor. E por vai dispor desse ligando e tempo. vai marcando que eu venho de novo. Isso. 5 minutinhos, não, doutor? Não. Nem pensar. Não dá. Não tem problema. A hora que quiser, eu retorno aqui para falar de novo de qualquer área, sem nenhum problema. Venho aqui, eu tenho muitos assuntos ainda para conversar com vocês. Sim. É um assunto importantíssimo sobre siso, extração de siso. Isso também é um tabu, é uma incógnita. Se traz siso, se não se traz siso, quando extrai, quando traz. Mas é um assunto que demora para falar sobre esse assunto. Como articulação, a pessoa que abre e dá estalo, dói, a gente chama de articulação. É um assunto que tem muita coisa para conversar sobre isso também. E é tudo ligado à boca. Tudo. Com certeza. Obrigado, né, Valeu, doutor? menino, Muito eu que obrigado. agradeço, até a próxima. Obrigado, um Obrigado. abraço.